Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Ano e fevereiro de 1858 no 2. Isolamento dos corpos pesados. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal forma conhecido que seria quase pueril relatar fatos desse gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento se faz acompanhar de certos fenômenos menos vulgares, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade que a dúvida parece muito natural a quem quer que os tenha testemunhado. Nós mesmos, confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos bem contentes em constatar-lhe a realidade. O fato que vamos narrar repetiu-se várias vezes sob nossos olhos, nas reuniões que outrora aconteciam na casa do Sr. B****, na rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes em outros lugares. Podemos, pois, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se em torno de uma pesada e maciça mesa de jantar, com as mãos às suas bordas e unidas, todas, pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, 10 minutos ou um quarto de hora, conforme fossem as disposições ambientes mais ou menos favoráveis, a mesa se punha em movimento, a despeito de seu peso de quase 100 quilos, deslizava para a direita ou para a esquerda no assoalho, dirigia-se para diversas partes do salão que fossem designadas, levantava-se depois, ora num pé, ora noutro, até formar um ângulo de 45º, e balançava com rapidez, imitando o movimento de baloiço do navio. Se em tal posição, os assistentes redobrassem os esforços por sua vontade, a mesa se levantaria completamente do solo, a 10 ou 20 centímetros de altura, sustentando-se dessa forma, no espaço sem qualquer ponto de apoio, durante alguns segundos, para cair em seguida com todo o seu peso. O movimento da mesa, seu levantamento sobre um pé, e seu baloiço produziam-se mais ou menos à vontade, várias vezes durante a reunião, e também por diversas vezes sem nenhum contato das mãos. Bastava somente a vontade para que a mesa se dirigisse ao lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, sendo repetido a miúde, a fim de não ser visto como um fato excepcional. Ora, isso não se passava apenas na presença dos adeptos, que se poderia crer muito acessíveis à ilusão, mas diante de 20 ou 30 pessoas, entre as quais se achavam algumas muito pouco simpáticas que não deixariam de levantar a suspeita de alguma artimanha secreta, sem consideração para com o dono da casa, cujo caráter honrado deveria afastar todo o pensamento de fraude e para quem, aliás, teria sido um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia, sem qualquer proveito. Narramos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Não diremos, no entanto, que vimos a mesa adejar no espaço qual se fora uma pluma. Porém, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade do isolamento dos corpos pesados sem ponto de apoio, por meio de uma força até agora desconhecida. Também não diremos que bastava estender a mão, ou fazer um sinal qualquer para que, no mesmo instante, a mesa se movesse e se elevasse como por encanto. Ao contrário, diremos, a bem da verdade,
que os primeiros movimentos se verificaram sempre com certa lentidão, não adquirindo senão gradualmente sua máxima intensidade. O levantamento completo só ocorreu após vários movimentos preparatórios, que eram como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços para encorajar os assistentes, como um homem ou um cavalo que realiza uma pesada tarefa e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo retornava à calma, e por alguns instantes, nada se obtinha, como se aquela mesma força tivesse necessidade de retomar o fôlego. Muitas vezes teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados, e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias. Porém, quando tivermos sido testemunha, relatá-lo-emos sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se no fato relatado acima nos tivéssemos contentado em dizer que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam que a mesa havia subido até o teto, e com a rapidez de um piscar de olhos. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções que lhes empresta a imaginação. O que não haverá de acontecer quando os fatos atravessarem os séculos se passarem pela boca dos poetas? Se se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se-ia avançado num paradoxo, e todavia, nada é mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde termina uma e começa outra. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certas pessoas há ideias que não se desenraizam tão facilmente, porque sempre há fatos a citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, só restará o exagero ridículo, ao qual o bom senso fará justiça.